Bom, meu nome é Juan Carlos da Silva Botelho. Falar sobre o tema o centro de massa da disciplina de Física 1 do curso de Engenharia de Produção da UEAP. Primeiro conceituar o que é centro de massa. Em física, o centro de massas é o ponto hipotético onde toda a massa de um sistema físico está concentrada e que se move como se todas as forças externas estivessem sendo aplicadas nesse ponto. Se o sistema for constituído por um corpo, o centro de massa pode ser considerado como o ponto onde, aplicada uma força, o corpo se move sem rotacionar, com torque resultante zero. Se o sistema for constituído por mais de um corpo, o centro de massa será o ponto em que se unir os corpos em suas respectivas posições por um elemento que os integre, tal como um segmento rígido, pode ser suspendido mantendo todos os corpos a uma mesma altura. Bom, aqui no caso, essa representação aqui, ela é de dois corpos, no caso. Ela possui a mesma massa e estão à mesma distância do fluxo da alavanca, no caso isso aqui. Nas duas situações, o centro de massas se localiza sobre o ponto de apoio, mesmo com os corpos ocupando posições diferentes nesse caso. No caso aqui, nesse primeiro exemplo aqui, ó, o corpo está mais próximo do centro de massa, e nesse aqui está mais longe, mas o centro de massa continua o mesmo para os dois, mesmo alterando a distância entre eles, entendeu? E dadas duas partículas de massa M1 e M2, separadas por uma distância d, no caso uma distância d, ela estabelece arbitrariamente a origem do eixo x, com uma posição da partícula de massa M1. A posição do centro de massa desses sistemas de duas partículas pode ser definido como essa equação aqui, ó. X, centro de massa, igual a M2 sobre a massa 1, no caso M1 mais M2, vezes a distância. Se caso a massa número 2, no caso aqui, essa aqui, a massa 2, for igual a zero, teremos essa equaçãozinha aqui, onde o x do centro de massa seria igual a zero sobre M1, a massa número 1 mais zero, vezes a distância, que no caso daria, o centro de massa seria, no caso, zero. Caso como é? Pausa. Caso o M for igual a zero, o sistema apresenta apenas uma partícula, no caso seria a massa de número 2. A posição do centro de massa, do x centro de massa, seria igual a d, no caso, como representa aqui. E se no caso o M1 for igual ao M2, o centro de massa se encontra no ponto médio entre a distância das duas partículas. No caso aqui, o x centro de massa seria igual a M2 sobre M2 mais M2 vezes a distância, que no caso daria metade da distância, metade vezes a distância do centro de massa, que daria no caso o x de centro de massa igual ao d sobre 2, no caso a distância dividido por 2. E nesse último caso aqui, se M1 e o M2 forem diferentes de zero, a posição do centro de massa assume valores entre zero e a distância. E é definido como essa equaçãozinha aqui, onde aqui no caso pode ser definido dessa forma, ou dessa forma, que seria no caso esse M seria a massa total do sistema. No caso seria a soma do M1 mais M2. Dadas duas partículas de massa M1 e M2, separadas por uma distância d, no caso uma distância d, ela estabelece arbitrariamente a origem do eixo x, com uma posição da partícula de massa M1. A posição do centro de massa desses sistemas de duas partículas pode ser definido como essa equação aqui, ó. X, centro de massa, igual a M2 sobre a massa 1, no caso M1 mais M2, vezes a distância. Se caso a massa número 2, no caso aqui, essa aqui, a massa 2, for igual a zero, teremos essa equaçãozinha aqui,
onde o x do centro de massa seria igual a 0 sobre m1, a massa número 1 mais 0, vezes a distância, que no caso daria, o centro de massa seria, no caso, 0. Caso como é? Pausa. Caso o m1 for igual a 0, o sistema apresenta apenas uma partícula, no caso seria a massa de número 2. A posição do centro de massa, do x centro de massa, seria igual a d, no caso, como representa aqui. E se no caso o m1 for igual ao m2, o centro de massa se encontra no ponto médio entre a distância das duas partículas. No caso aqui, o x centro de massa seria igual a m2 sobre m2 mais m2 vezes a distância, que no caso daria metade da distância, metade vezes a distância do centro de massa, que daria no caso o x de centro de massa igual ao d sobre 2, no caso a distância dividido por 2. E nesse último caso aqui, se m1 e o m2 forem diferentes de 0, a posição do centro de massa assume valores entre 0 e a distância. E é definido como essa equaçãozinha aqui, onde aqui no caso pode ser definido dessa forma, ou dessa forma, que seria, no caso, esse m seria a massa total do sistema. No caso, seria a soma do m1 mais m2. O centro de massa de um sistema de 3 dimensões também pode ser definido a partir do vetor posição desse sistema. Dada uma partícula de coordenadas x, y e z, o seu vetor de posição pode ser definido por essa fórmula aqui, ó. No caso, o vetor posição igual ao x, centro de massa i, que no caso o i ele responde ao x, o y, centro de massa j, no caso do vetor j, que seria no caso o y, e o z com centro de massa k, no caso que seria o eixo z. De forma análoga, no caso, a posição do centro de massa de um sistema de partículas é definida pelo vetor posição, no caso, esse vetor posição aqui, ó, nessa fórmula aqui. Agora eu vou falar sobre o movimento do centro de massa de um sistema. Dado um conjunto de n partículas de massas, possivelmente diferentes, para descrever o movimento do centro de massa desse conjunto, que age como uma partícula de massa cuja massa é igual à massa total do sistema, deve-se atribuir uma posição, uma velocidade e uma aceleração, definidos de acordo com essa equação vetorial aqui, que no caso esse seria a força resultante de todas as forças externas que agem sobre o sistema. Esse m seria a massa total do sistema, e essa aceleração aqui seria a aceleração do centro de massa do sistema. Os componentes F, no caso força resultante, e a aceleração do centro de massa do sistema, no caso esse símbolo aqui, eles, em relação aos três eixos das coordenadas, eles ficam assim. Eles vão ficar a força resultante de x igual a massa total, a aceleração do centro de massa do x. No caso, a do y vai ficar a força resultante de y igual a massa, a aceleração do centro de massa do eixo y. E a mesma coisa vai ficar com a força resultante do eixo z, que vai ser igual a m, a aceleração do centro de massa do eixo z. Dando continuidade ao assunto de dinâmica, vamos falar sobre a segunda lei de Newton para um sistema de partícula. Eu me chamo Lauana Barbosa Nicá, sou acadêmica de Engenharia de Produção da UEAP. Bom, agora que sabemos determinar a posição do centro de massa de um sistema de partículas, vamos discutir a relação entre forças externas e o centro de massa.
Vamos analisar, por exemplo, as duas bolinhas de bilhar. Você está jogando e a partir do momento em que a bola branca bate na outra, elas vão colidir. E eu estou considerando agora o sistema, as duas bolinhas, ou seja, a massa do sistema é invariável e é sempre a massa de duas bolinhas juntas. Ela vai para cá e a outra vai bater, dependendo do ângulo que bate, se é tangente ou se vai em outra direção ou em direção ao centro de massa. É interessante o seguinte, vai acontecer com que o centro de massa ele vai continuar em deslocamento com uma velocidade constante. Então, se ficarmos olhando para o ponto médio das duas juntas, depois que bate, ela vai continuar andando numa velocidade constante. Vamos tentar ver como funciona a força que eu acabei de dar no início sobre as duas bolinhas colidindo. Eu vou poder definir a posição e também a velocidade. E com as forças externas eu vou poder definir uma aceleração. Então, é isso que diz a segunda lei de Newton. A força resultante igual a massa vezes a aceleração. Bom, eu posso colocar M1 e M2. Pode ser infinitas partículas que eu tenho no meu sistema. A força resultante externa é todas as forças externas. Por que externas? Aqui, força externa. Tá, por que força externa? Porque como uma daquelas bolas de bilhar bateram uma na outra, aconteceu um impacto, uma força de ação e reação dentro de um sistema e não fora, por causa que quando elas duas entraram em contato, elas sofreram um impacto. Então, aconteceu dentro da massa e não fora. Por isso que é uma força externa. A aceleração e a aceleração do centro de massa, então, não tem a força externa. Eu não tenho a aceleração. E isso é muito importante porque o sistema é fechado, então a massa dele não varia, a aceleração dele é do centro de massa. Se eu tenho essa expressão aqui, é uma expressão vetorial. Se eu tenho essa expressão, eu posso falar assim, para x, y e z. Então, f de x igual massa do sistema vezes a aceleração do centro de massa em x. F de y igual massa do sistema vezes a aceleração do centro de massa em y. F de z igual a massa vezes a aceleração do centro de massa em z. Vamos deduzir a fórmula que eu acabei de dar, ou seja, que é força igual a massa vezes a aceleração. Vamos pegar a posição do centro de massa de N partículas. Essa é uma posição tridimensional vetorial. Está derivada aqui tudo pela massa. Ela é uma tridimensional vetorial. Está derivando tudo aqui. Então, eu passei essa para lá
multiplicando a posição do centro de massa, então fica essa expressão aqui. Se eu derivar essa expressão uma vez com relação ao tempo e a posição em relação ao tempo que a gente está derivando, a posição em relação ao tempo, que é a velocidade. Então, a gente tem toda essa expressão aqui. Derivando tudo isso de novo com relação à variação e à velocidade no tempo, e a aceleração e a massa, vezes a aceleração, exatamente o que a gente quer, vamos chegar aqui, que é a força igual a massa total de vezes do centro de massa. Bom, olá, meu nome é Alexandre Magno. Dando continuidade aos assuntos de dinâmica referente à matéria de Física 1 do curso de Engenharia de Produção da UEAP, vamos falar aqui sobre quantidade de movimento, ou também conhecido como momento linear, que a gente pode encontrar na biografia representado por um Q, e por se tratar de uma grandeza vetorial, a gente representa qualquer grandeza vetorial com uma seta em cima. Não tem como eu me estender muito nesse vídeo, é só definição e a gente vai fazer uma breve análise hipotética, porque temos que tomar um pouco de cuidado com o momento linear, justamente por se tratar de uma grandeza vetorial. O momento linear ele é massa vezes a velocidade, não tem segredo, é muito simples. Eu tenho um corpo com uma massa e ele se move a uma direção a uma determinada velocidade. Você multiplica essas duas grandezas, você vai adquirir momento linear, ou quantidade de movimento daquele corpo. A unidade de momento linear, ou quantidade de movimento, é kg/metros por segundo, tá? Muito cuidado, de novo, muito cuidado por se tratar de uma grandeza vetorial. Com a definição dada de quantidade de movimento, a gente pode dizer que vamos ver muito lá na frente, nos assuntos posteriores de dinâmica, a quantidade de movimento é muito usada em assuntos como colisão contra obstáculos fixos, contra obstáculos móveis, e é muito comum a gente ver quantidade de movimento em um mesmo problema relacionado à energia cinética. A gente vai ver muito isso na física. Dando continuidade, vamos ver momento linear, quantidade de movimento de um sistema. Eu tenho um sistema com N corpos, e cada corpo tem uma massa específica, e cada corpo se move a uma direção, a um vetor velocidade. O momento linear de um sistema ele é a somatória dos momentos lineares de cada corpo, muito simples. Só que, atenção, não é uma somatória simples de... não encare o momento linear como se fosse uma grandeza escalar. Como eu volto a repetir. A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Então, essa soma, esse somatório desse sistema também vai ser vetorial. É um somatório vetorial das quantidades de movimento de cada corpo especificamente. Tá? Dando prosseguimento ao assunto, eu estou gravando em um tripé, tá? Aqui é a variação da quantidade de movimento, tá? A gente vai fazer uma análise hipotética. Digamos que eu tenho... Deixa eu ver se vai ficar visível. Digamos que eu tenho uma bola com massa igual a 0,5 kg, que se move para a direita a uma velocidade igual a 2. À frente da trajetória desta bola
se encontra uma parede, um obstáculo fixo, qualquer. E essa bola vai se chocar contra essa parede e ela vai voltar. Pergunta, já que a quantidade, a variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a inicial, vamos fazer essa análise dessa variação nesse caso aqui embaixo descrito. Essa bola ela se move contra a parede, ela se choca e volta em mesma velocidade. Obviamente ela não vai perder massa, mas nesse problema específico ela vai voltar em mesma velocidade. Então ela vai ter um vetor de mesmo módulo, mesmo sentido, mas com então, nesse caso especificamente, a bola vai bater na parede e vai voltar. Isso vai gerar um vetor de mesmo módulo, mesma direção, só que sentido contrário. Vai ser um vetor 2 também. Bom, dá para fazer de cabeça, né? É bem claro isso. A quantidade de movimento dessa bola em movimento em ida e volta é igual a 1, correto? Sim, mas é errado eu dizer que a quantidade de movimento desse objeto, depois do final dessa trajetória dela bater na parede, no objeto fixo e voltar, é 1 menos 1. Por quê? Por simplesmente a gente está falando de vetor. Lembrando de novo, quantidade de movimento é uma força vetorial, não escalar. Então, a análise correta a ser feita nesse caso hipotético seria adotar um dos valores da quantidade de movimento da bola como sendo negativo. Na física, normalmente usamos a ida, o primeiro movimento, o movimento inicial, como sendo um movimento negativo. Então, nesse caso descrito aqui, nesse caso hipotético, né, porque voltar com a mesma velocidade, então nesse caso não seria 0, não seria 1 menos 1, seria 1 menos 1. Então, nesse caso, a variação da quantidade de movimento seria igual a 2. Bom, meu nome é Luan Carlos, dando continuidade aos assuntos referentes à matéria de Física 1 do curso de Engenharia de Produção. Bom, nosso tema vai ser colisão e impulso. Em uma colisão, como mostra aqui nessa pequena figura, onde um taco de beisebol atinge uma bola, temos uma força de curta duração que muda bruscamente a direção da bola, fazendo com que a velocidade dela se altere. Nesse exemplo, a gente vai explorar os conceitos de colisão, analisando o caso mais simples, onde uma única partícula atinge o alvo, que vai ser definido como a colisão simples. Colisão simples. Nessa colisão entre a bola e o taco, ela dura uma fração de segundos, porém, ela é tão intensa a ponto de inverter a direção da bola. Bom, com uma força F de T vai ser igual a dP dt. Essa força, ela pode variar, ela não precisa ser exatamente uma constante. Ela que vai ser responsável por mudar o momento linear. Se a gente se atentar que existe uma força, significa que existe uma taxa de variação do momento linear. Essa variação está relacionada com a força através dessa relação aqui, que é o instante imediatamente anterior ao choque, que vai ser representada pela letra TI, e um instante imediatamente posterior ao choque,
que vai ser representado pela letra TF. Ela também, isso aqui vai poder ser escrito como dP vai ser igual a força de F de T dt. Isso aqui vai ser a nossa variação do momento. Se a gente integrar os dois lados aqui, os dois lados dessa igualdade, a gente vai calcular a variação do momento entre um instante imediatamente anterior ao choque, que é representado pela letra TI, e o instante posterior imediatamente do choque. Bom, ou seja, vai ser representada assim: a integral de TI, que é o meu momento antes do choque, o meu momento em um instante imediatamente anterior ao choque, até um instante imediatamente posterior ao choque, representado por delta P. Vai ser integral de TI até TF dP igual ao delta P. É o quanto o meu momento vai variar do tempo TI até o meu momento TF. Como eu integrei os dois lados dessa igualdade, isso aqui será igual a integral de TI até TF F de T dt. Bom, agora a gente vai para a parte de impulso, dando continuidade. Bom, a definição do que a gente define como impulso, né, é exatamente o que a gente está enxergando aqui. Ela é uma oriunda dessa igualdade. Então o lado direito dessa equação aqui é uma medida tanto da intensidade da força durante a colisão, quanto também do tempo que está associado a essa colisão. Essa grandeza é que é chamada de impulso da colisão. Geralmente é representado pela letra J, representado por essa letra aqui. Então definimos o impulso sendo como a integral de TI até TF F de T dt. Bom, você tem um intervalo de tempo que pode ser curto ou longo, né? Nesse caso, é um tempo muito curto, porém se a intensidade dele for grande, você também vai ter um impulso muito grande. Então, pelo resultado anterior, aqui a variação de um objeto é exatamente igual ao impulso exercido sobre esse objeto. Então, o impulso nada mais é do que a variação do momento linear, que vai ser definido como ΔP, nosso ΔP igual ao J. Isso aqui vai ser o nosso teorema do momento linear. Dá para ver aqui nosso teorema do momento linear. E isso aqui vai ser definido como, vai ser a definição, isso aqui vai ser a definição
de impulso. Bom, meu nome é Luan Carlos, dando continuidade aos assuntos referentes à matéria de Física 1 do curso de Engenharia de Produção. Bom, o nosso assunto é colisão em duas dimensões. Em um exemplo, onde uma colisão elástica de raspão entre dois corpos, onde o corpo de massa M2, que é nosso alvo, está inicialmente em repouso. Bom, vamos considerar um choque que não é frontal, onde a direção do movimento dos corpos é diferente. Então, é diferente antes e depois da colisão. Como usual, vamos considerar um sistema isolado e fechado, de forma que a gente tenha então a conservação do momento linear. O que é isso, né? O que é essa conservação? O que isso quer dizer? Quer dizer que o momento da partícula P1 inicial, vai ser mais P2 inicial igual ao P1 final mais P2 final, que é isso aqui é o nosso momento total inicial e o nosso momento total final, conservando o nosso momento linear. Bom, aqui, a fim da gente fazer o uso da conservação do momento linear, a gente tem que analisar o momento em termos das duas componentes. Então vai ter a nossa componente x, ok? E a nossa componente y. Isso porque as velocidades agora, depois do choque, vão ter as suas duas componentes, né? Então, tanto a partícula 1, a nossa partícula 1, quanto a nossa partícula 2 vão ter as suas próprias componentes, x e y, aqui e aqui. Então, a gente tem que analisar esse momento aqui de forma vetorial. Vetorial em termos das componentes x e y. Bom, após o choque, a trajetória dos corpos, elas fazem um ângulo θ. Esse ângulo aqui, o nosso θ1 e o ângulo do nosso θ2, que a gente define em relação ao eixo x dessa maneira. Então, a componente x do momento linear se conserva da seguinte maneira. É a nossa conservação da componente x. Então, inicialmente, a minha partícula 1 tinha uma velocidade de m1v1i. A velocidade inicial não era a velocidade inicial era, quer dizer, na direção x da partícula 1. E no tempo final, aqui após o choque, temos m1v1 igual a m1v1f, que vai ser a nossa componente x aqui. Essa componente x, onde então ela tá relacionada ao cateto adjacente. Se você ver o triângulo retângulo que existe aqui, nessa parte, ele está relacionado com o cateto adjacente. Então, isso aqui será igual a o nosso m1v1 cosseno de θ1 mais m2v2f. Aqui também o θ, ele tá o θ, a gente tem aqui o nosso triângulo retângulo, que está relacionado também com o cateto adjacente. Então, irá ficar mais m2v2f cosseno de θ2. Essa aqui é uma conservação da componente x. Essa aqui é uma conservação da nossa componente y. Desculpa. Conservação da componente y, que está relacionado essa aqui, por sua vez, com os setores, com os selos, né? Está relacionado com os selos, que inicialmente
Nós não temos a velocidade em y de nenhuma partícula, então a gente tem zero do momento inicial, zero igual nós temos que ver que a nossa velocidade da partícula 1 apontada na direção j menos j versor, enquanto a componente 2 ela está na direção de j versor mais j versor. Então você vai ter o nosso zero igual a m1 v1 f vezes o seno de θ1 mais m2 v2 f vezes o seno de θ2. Tá. Eu sou a Daniela, faço engenharia de produção na UEAP e eu vou dar continuidade ao assunto. Conservação do momento linear. O momento linear ele é conservado, pois ele permanece o mesmo, tanto no início quanto no final, e isso pode ser observado pelo princípio dele. Um exemplo disso é um pêndulo. Quando a primeira bolinha bater na segunda, vai ter uma força sobre elas e será a mesma, porém elas vão para direções opostas. Sendo assim, temos a força resultante é igual o momento linear dividido pelo tempo. A segunda partícula também pode ser isso, é a mesma forma, o momento linear dividido pelo tempo. Sendo assim, o momento linear dividido pelo tempo é igual ao menos momento linear dividido pelo tempo. Sendo assim, o momento linear é igual a primeira partícula mais a segunda, então elas são nulas por conta desse sinal negativo aqui. Elas serão nulas, a derivada nesse momento vai ser nula. E se a velocidade são o 1 e o 2 antes da interação e depois são V1 e V2, então a massa vai ser vezes U mais massa 2 vezes velocidade 2, então, igual a massa vezes 1 vezes velocidade, mais massa 2 vezes a velocidade. Essa lei da conservação aplica-se em todas as interações, até as mais complexas. Elas também podem ser usadas também para colisões e explosões. Bom, vamos dar continuidade aqui ao tema centro de massa e momento linear, falando sobre momento e energia cinética em colisões. Bom, o que são colisões? Imagine aí dois corpos que estão em movimento, de maneira que em algum momento eles irão se encontrar e se chocar e vão se colidir. Bom, dependendo de como ocorreu, pode de diversas formas acontecer diversos fenômenos após esse encontro dos corpos, esse choque. Importante frisar aqui que vamos falar também muito da conservação do momento linear, no assunto anterior. De maneira que a gente vai frisar aqui um sistema isolado, um sistema fechado, de forma que as forças externas sejam nulas. E para que se mantenha o momento, né? Para que se mantenha constante. Já que para o momento se manter, ele precisa apenas que as forças externas sejam zero, sejam nulas. Bom, então vou falar aqui de três tipos, né? Apenas três tipos de colisões que vão ser aqui. Vão ser aqui colisões elásticas, parcialmente elásticas e inelásticas. Vou começar falando
da elástica, que vai ser expressa por essa fórmula aqui. E bom, o movimento continua constante antes e depois do choque, da colisão, né, no sistema. Antes e depois continuarão igual. E vamos lá aqui. A fórmula. Vamos ter aqui a massa 1 vezes a velocidade 1 desse mesmo corpo, mais a massa do segundo corpo, vezes a velocidade desse mesmo corpo, que vai ser igual à massa do primeiro, vezes a velocidade depois do choque desse mesmo corpo, mais a massa do segundo corpo, vezes a velocidade do segundo corpo depois do choque. Nesse tipo de colisão, as energias serão conservadas. A energia total cinética do sistema será conservada. De maneira que aqui, nesse tipo de colisão, nesse choque, não vai ser possível encontrar na natureza, já que não tem como, depois da colisão, não houver nenhum tipo de dissipação de energia, que não gere calor, ruído e outras formas de perda dessa energia. Aí aqui vai ter uma imagem ilustrativa, né? Vai ter aqui uma bola indo em direção à outra, duas bolas com velocidades diferentes, elas se colidem e as duas voltam. Elas continuam, uma vai para um lado, outra vai para o outro. Ou seja, elas não perderam energia, elas continuam se movimentando, elas só apenas se colidiram. Vou falar agora do segundo tipo de colisão, que é a parcialmente elástica. Bom, ela vai ser aqui expressa por essa fórmula aqui, que, se você notar, ela é bem similar à elástica. Ou seja, o movimento ainda permanece igual antes e depois do choque, da colisão. A fórmula ainda é a mesma, a massa. Todo o sistema ainda funciona da mesma forma. A diferença aqui é que ele já é um pouco mais real, de forma que a energia cinética se perde após a colisão dos corpos. Então, vou utilizar aqui a mesma imagem como exemplo, só que imagine que agora uma dessas bolas vai diminuir a velocidade e uma vai se manter, mas de forma que sejam perdidas parte dessa energia, seja perdida parte dessa energia. E temos agora o terceiro tipo de colisão, que é a colisão inelástica. Bom, ela vai ser expressa por essa forma aqui. Perceba que o movimento ainda se mantém antes e depois do choque, já que o sistema é fechado, então todas as três, o movimento, né, a conservação no momento é a mesma, se mantém. Mas vamos ter aqui uma diferença nessa fórmula de que não temos mais duas velocidades após o choque. Vai ser apenas uma e a energia aqui ainda é perdida. A diferença aqui também grande entre a outra, grande não, mas que torna essa um pouco mais especial, é que aqui há a perda maior, a perda máxima de energia cinética. Não é total, é a máxima em relação à anterior, a parcialmente elástica. Mas então, como é que se torna apenas uma velocidade? Vamos aqui essa ilustração. Temos aqui um projétil com uma velocidade e um bloco. Esse projétil está indo em direção ao bloco até que ele colide com o bloco e entra no bloco. E o movimento continua a partir do projétil ter entrado no bloco. Ou seja, a partir daí, os dois corpos possuem uma mesma velocidade, já que o projétil entrou no bloco e continua o movimento, ou seja, eles possuem a mesma velocidade. Por isso que a velocidade aqui para os dois corpos, para as duas massas, é a mesma.
esse fator aqui da velocidade de ser a mesma vai ser importante para depois, para o entendimento de uma outra parte do assunto. Bom, mas então, como caracterizar esses tipos de choque de maneira matemática? A gente vai ter o chamado coeficiente de restituição, que com ele vai ser possível caracterizar esses 3 tipos de choque, de colisão. Bom, então o que vai ser esse coeficiente? Ele vai ser a razão entre a velocidade relativa de afastamento e a velocidade relativa de aproximação. Então vai ser aqui, né, uma variância aqui, variância aqui entre essas 2 velocidades. Então, depois de calculado esse coeficiente, nós vamos ter aqui o que vai resultar e o que vai caracterizar cada uma dessas colisões. Bom, se o resultado dessa razão for igual a 1, esse tipo de colisão é elástica. Se esse coeficiente for entre 0 e 1, essa colisão vai ser parcialmente elástica. E se esse coeficiente for igual a 0, a colisão vai ser do tipo inelástica. Mas, como eu disse antes, como é que ela seria inelástica? Ela teria que dar igual a 0. Como é que esse cálculo, essa razão, vai ser igual a 0? Vai ser de maneira que essas 2 velocidades aqui deem 0, ou seja, elas sejam iguais. E como no terceiro, do tipo inelástico, eles vão ter a mesma velocidade, isso vai fazer com que zere esse coeficiente. Daí, por isso que o coeficiente igual a 0 denomina uma colisão inelástica. Olá, meu nome é Jean Lucas, eu sou acadêmico da Universidade Estadual do Amapá, da turma de Engenharia de Produção 2019.1. Em referente à matéria de Física 1, eu vou falar um pouco sobre colisões inelásticas em uma dimensão. Uma breve introdução é que quando 2 objetos estão se movimentando de forma a concorrer para uma mesma posição em um certo tempo, a gente costuma dizer que eles estão em rota de colisão. Ou seja, se pelo menos um desses objetos eles estiverem com velocidade diferente de 0, de modo que no respectivo instante ele atinja esse outro objeto, a gente diz que houve uma colisão. Conforme eu estou mostrando aqui, imagine só que essa seja uma superfície reta e aqui duas bolinhas de massa de modelar, por exemplo. Uma delas está com velocidade diferente de 0. Em um certo instante, elas vão colidir. Nessa colisão, na colisão inelástica, elas vão deformar. A quantidade de movimento de antes vai ser exatamente igual à quantidade de movimento depois. Só que, devido a essa deformação que elas vão ter, a energia cinética de antes ela vai ser maior que a energia cinética de depois. Ou seja, ela vai perder energia cinética. Existe outro caso também que se chama colisão perfeitamente inelástica. Essa colisão no momento que as bolinhas se atingirem, vai haver a deformação entre as duas e elas vão continuar grudadas, só que com a mesma quantidade de movimento após a colisão. A quantidade de movimento vai ser a mesma, só que a energia cinética de antes ela vai ser maior que a energia cinética de depois. Ou seja, ela vai perder
energia cinética. Bem, e de forma geral, as colisões são parcialmente ou totalmente inelásticas, ou seja, a energia cinética delas ela não é conservada totalmente. A energia mecânica inicial, que é representada por EMI, ela é igual à soma das energias cinéticas dos objetos que estão se movimentando, ou seja, energia cinética inicial ela é igual à energia cinética do objeto 1 mais a energia cinética do objeto 2. Essa energia mecânica inicial, que acabamos de falar, ela pode ser escrita em função das massas e das velocidades, que é expressa na fórmula energia mecânica inicial é igual a meio multiplicado pela massa do objeto inicial vezes a velocidade do objeto inicial, a velocidade inicial do primeiro objeto elevado ao quadrado mais a massa do objeto 2 vezes a velocidade inicial do objeto 2 elevado ao quadrado. Em todos os casos, a gente pode dizer que a quantidade de movimento linear ela é conservada. E a gente pode expressar dessa forma: quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Para dois objetos, nós podemos dizer que a quantidade de movimento inicial do objeto 1 mais a quantidade de movimento inicial do objeto 2 ela é igual à quantidade de movimento do objeto 1 final mais a quantidade de movimento do objeto 2 final. Dessa forma, em função das massas da velocidade, a gente pode dizer que a massa vezes a massa do objeto 1 vezes a velocidade do objeto 1 inicial mais a massa do objeto 2 vezes a velocidade do objeto 2 inicial, ela vai ser igual à massa do objeto 1 vezes a velocidade do objeto 1 final mais a massa do objeto 2 vezes a velocidade final do objeto 2. Agora, nós vamos ver um caso típico de colisão inelástica, que é o pêndulo balístico. O sistema é basicamente assim: um bloco ele está pendurado sobre duas correias ou duas cordas e um projétil. Ele é disparado em sua direção. A colisão desse projétil com esse bloco vai gerar uma determinada força que vai elevar esse bloco a determinada altura. Ele vai sair do seu estado inicial devido à colisão da bala. Ele vai ser elevado a uma certa altura. Como expresso aqui na imagem. Nesse caso, do pêndulo balístico, pode ser aplicada a expressão para a gente poder descobrir a velocidade em que esse projétil se deslocava, ou seja, a sua velocidade inicial. Mas primeiro, a gente precisa calcular a velocidade final desse projétil, imediatamente logo depois dessa colisão. No caso, a gente tem que escrever uma equação
para a energia cinética logo depois da colisão e uma equação para a energia potencial que vai ser adquirida com o sistema bloco-projétil, ou seja, quando o projétil já estiver dentro do bloco, quando ele se eleva a essa certa altura H. Nesse caso, a energia mecânica total ela vai se conservar e a gente pode escrever a igualdade entre a energia cinética inicial e a energia potencial final. Aí, através dessa fórmula, a gente pode descobri-la. Meio vezes a massa do objeto inicial, que seria o projétil, mais a massa do bloco, vezes a velocidade final ao quadrado, que é igual a massa 1 mais a massa 2, vezes gravidade, vezes a altura que ele adquiriu. Essa velocidade final, ela pode ser expressa como velocidade final é igual a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade vezes a altura. E finalizando, para a gente descobrir a sua velocidade final, a gente usaria a equação velocidade inicial é igual a massa 1 mais a massa do objeto 2 dividido pela massa do objeto 1 vezes a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade vezes a altura adquirida pelo bloco junto com o projétil.